Louvado seja aquele que vive e reina para sempre, nosso Mestre, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Príncipe da Paz, o Emanuel, aquele que está aqui entre nós, o Espírito de vida, não Espírito de morte, mas Espírito de vida. Você está preparado nesta noite? Que bom, porque eu também estou preparado. As portas do céu se abriram, o Senhor ordenou ao Espírito Santo de Deus que preparasse uma porção para nós nesta noite. E quando eu digo nós, é nós mesmo. Eu, você que está em casa, nos acompanhando aí pelos meios de comunicação. Abra sua Bíblia assim, lá naquela página em branco. Coloca a mão assim no meio dela. Naquela página em branco, que faz menção de um período interbíblico, intertestamentário. É o período em que alguns afirmam que foram 400 anos de silêncio de Deus. À sua esquerda, você tem aí o Antigo Testamento. E eu quero, parte da mensagem, antes de mencionarmos aqui, fazermos a nossa confissão, eu quero te falar apenas um fragmento histórico do Antigo Testamento. O governo babilônico foi um dos governos extremamente potencializado. E este governo chegou ao seu fim e levantou no lugar deste governo o governo assírio. O governo assírio ele veio de uma origem do Egito, antigos egípcios, antigos faraós. E era um governo muito potente também, tanto é que dominou a Babilônia. E eles tinham uma estratégia de guerra muito fenomenal, que os romanos aderiram a essa estratégia de guerra, mas os assírios faziam o seguinte: eles conquistavam e não conquistavam, evitavam conquistar pelo derramamento de sangue. Eles cercavam a cidade, o povoado, com milhares de soldados extremamente bem preparados e mandavam uma mensagem, faziam um acordo. E dizia o seguinte: olha, nós estamos aqui, se vocês, por acaso, optarem por ser a nossa colônia, nós iremos agora ensinar vocês a nossa cultura. Então aquela cidade, obviamente, o líder daquela cidade olhava e via a possibilidade de vitória zero, eles se rendiam aos assírios, e os assírios então dominavam a cidade e começavam a ensinar a cultura. E este governo chamado Ptolomeu, que é um dos governos assírios, ele levou um prisioneiro, e este prisioneiro era muito inteligente e deu a ideia para ele de fundar a famosa Biblioteca de Alexandria. Então a Biblioteca de Alexandria, ela começou a sua construção 300 anos antes da manifestação de Jesus Cristo na Terra. E na época em que Jesus veio à Terra, a Biblioteca de Alexandria tinha mais ou menos 70 mil fragmentos de pergaminhos, de tábuas, de argilas, de escrita. E neste processo de helenização, ensinar a cultura a outra nação, surgiu o Antigo Testamento. Mas como? Ptolomeu convidou, diz a lenda, diz a história, né? Isso aí não é provado historicamente, mas ele convocou seis escribas de cada tribo de Israel, e até então a tradição era apenas oral, um contava a história para o outro. Ele convocou estes 6 escribas de cada tribo de Israel, dando um total de 72 escribas, e ele então coloca estes homens em lugares separados e dá a ordem: olha, nós iremos pagar para vocês transliterar o Antigo Testamento do hebraico para o grego. E estes homens então passam 70 dias fazendo esta transliteração, e depois de 70 dias, o que nós conhecemos hoje de Septuaginta dá origem ao Antigo Testamento. Então, de 300 anos antes de Cristo até 300 anos depois de Cristo, basicamente essa Septuaginta ficou no esquecimento. 300 anos depois de Cristo, aí nós já estamos falando da igreja primitiva, de tudo aquilo que o Senhor fez através do ministério de Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. 300 anos depois, surge um estudioso chamado Agostinho de Hipona. Agostinho agora
pega a Septuaginta e começa a colocá-la no formato, juntamente com os concílios, no formato que nós conhecemos hoje. E aí o Antigo Testamento. Foram 700 anos de história para que o Antigo Testamento chegasse a esse formato aproximado. Mas aqui nós temos uma curiosidade, faz parte da mensagem de hoje. Por quê? Porque quando você olha para o livro de Crônicas, na Septuaginta, ele é o último livro. O último livro. Nós temos este formato hoje, mas na Septuaginta, que é o original, ele é o último. E tem um propósito para isto. E o propósito para isto eu quero falar daqui a pouco na nossa mensagem. Vamos colocar-nos de pé? E eu quero que você pegue a sua Bíblia e iremos fazer a nossa confissão de fé. Veja o quanto é importante o que nós fazemos. Nós não fazemos isto aleatório, não fazemos isto por acaso, mas até que Jesus volte, ou até que Jesus venha buscar você e eu devemos não apenas fazer esta confissão, mas viver esta confissão, porque o Eterno preparou toda uma história, o Eterno preparou todo um cenário para que esta palavra, que é o alimento do céu, a porção divina, o maná celestial, chegasse até nós. Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas passaram por dificuldades para que a Bíblia chegasse até nós? Se você tiver a oportunidade de ler a história de Gutenberg, você irá observar, Gutenberg não foi apenas o inventor da imprensa, ele pegou a ideia de uma imprensa chinesa, desenvolveu e trouxe até nós para que nós pudéssemos não apenas conhecer literaturas, mas que nós pudéssemos ter acesso a esta palavra. E Gutenberg passou por diversas dificuldades, inclusive para publicar a primeira Bíblia, ele entrou numa dívida tremenda que depois perdeu a sua família, depois da sua morte, ele perdeu todos os seus bens, perdeu tudo que ele havia pensado ter acumulado. Portanto, esta palavra vale a pena nós apenas não confessarmos, mas vivê-la. Vamos lá? Esta é a minha Bíblia, e creio que ela é a palavra de Deus. Creio que viverei pela fé, caminharei em esperança e praticarei o amor de Deus. Creio que viverei os propósitos de Deus em minha vida. Em Cristo Jesus, eu sou abençoado, redimido, perdoado, ungido, aceito, aprovado, saudável, próspero, determinado, confiante, livre e completo, porque eu sou filho do Deus Altíssimo. Amém, amém. Glória a Deus. Tome seus lugares. Muito bem, Esdras e Neemias receberam um propósito de Deus. Quando Crônicas foi escrito, Crônicas foi o primeiro livro, eu estou falando no singular porque no original é apenas um livro, assim como Samuel é apenas um livro e Reis também é apenas um livro e não dois. Mas quando Crônicas foi escrito, Israel já não existia mais, não existia mais o povo de Deus. Não existia mais um povo escolhido de Deus. Esdras, depois do cativeiro babilônico, na terceira geração, ou seja, nós estamos falando de quase 90 anos, uns poucos israelitas, uns poucos judeus, que estava retomando o propósito, mas sem nenhuma visão de povo. O Senhor então orienta Esdras e Neemias a escrever crônicas para fomentar, para mostrar, para revitalizar a visão do povo em relação ao propósito e o plano de Deus. Então, quando você ler o livro de Crônicas, você perceberá que é um livro
que ele comenta de forma muito especial Reis e comenta também de forma maravilhosa Samuel. Mas agora Esdras tem uma perspectiva animadora, uma perspectiva de mostrar para aquele povo que estava destruído, que estava em perseguição, de avivá-los, uma palavra de esperança. E alguns afirmam que o livro de Crônicas é basicamente uma forma, um protótipo do que a igreja estaria experimentando. A igreja de Cristo, nós, ou seja, a palavra profética de Esdras e Neemias serviu para animar naquela época, 300, 400 anos antes da manifestação de Cristo, mas esta mesma palavra que é eterna, porque o Deus da palavra é soberano, é eterno, esta mesma palavra serve para nos animar hoje. E é isso que eu quero compartilhar com você. E Crônicas tem um versículo chave, um versículo ouro. Os antigos da escola bíblica dominical sabem muito bem que a lição da escola bíblica dominical traz lá o versículo áureo, né? Porque é o versículo ouro principal. E este versículo é o versículo que, por muitos anos, nós estudamos, e no boletim da semana passada, o pastor Hamilton colocou um estudo sobre este versículo. E é claro que você já sabe qual é o versículo principal de 2 Crônicas, do capítulo 7. Coloca aí na tela, por favor. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Por gentileza, deixa o versículo aí na tela um pouquinho. Diante do que eu te apresentei, naquela época, existia povo de Deus? Não existia. Existia alguns gatos pingados, literalmente, não era nem milhares. Porque o povo judeu já estava tão misturado que ele já não tinha uma visão de ser povo de Deus. Mas mesmo assim, o homem profeta Esdras e Neemias mostrava aquele pouco, mostrava a realidade divina, mostrava a forma como Deus trabalha, que ainda que aquele pouco poderia se transformar numa grande nação, e se transformou, e esta grande nação é a igreja do Senhor Jesus Cristo, e somos nós. Portanto, este povo aí, o meu povo, o que Deus está dizendo é que este povo somos nós, a igreja de Cristo. Quando você estuda de forma detalhada, quando você faz uma exegese deste versículo, você tem aí um protótipo, uma forma da salvação. E na salvação está a restauração. Em outras palavras, nunca houve e jamais haverá dúvida de que o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, tem, sempre teve e sempre terá um povo. Um povo. E é isso que eu quero conversar um pouquinho com você, porque o povo fala de identidade. Pedro, coloca aquela outra tela e eu quero falar um pouquinho sobre essa questão deste povo. Que povo é este que você vê aqui nesta tela? Somos nós. Sou eu e você. E outros milhares, e eu até afirmo que talvez até hoje, talvez nós já estejamos aí quase 1 bilhão de servos de Deus, mas vamos colocar os milhares e milhares e milhares e milhares. Este povo, em primeiro lugar, este povo tem uma identidade, e esta identidade não pertence a um homem,
não pertence a um rei, não pertence a um governante. Esta identidade não pertence a nenhum nível terrestre. Essa identidade, ela é uma identidade soberana, é uma identidade superior. E aqui o Senhor não pergunta para mim ou para você se nós queremos ou não pertencer a este povo, mas o Senhor nos dá uma condicional. E a condicional é aceitar, entender, receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E esta condicional serve para judeus, gregos, bárbaros, serve para todos nós. É extremamente importante que você compreenda que você é povo de Deus todo o tempo e o tempo todo. O propósito de Deus na sua vida veio da eternidade para você. O propósito e a escolha que o Espírito Santo fez para você e para mim, ela é eterna, e o apóstolo deixa isso muito claro, o profeta deixa isso muito claro, principalmente o profeta Jeremias. Quando o Senhor chama Jeremias, o Senhor diz a Jeremias: Jeremias, eu te escolhi antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Eu tenho um propósito, eu tenho um projeto para você. Você é especial, você é meu povo. E as implicações de ser povo de Deus, elas são incalculáveis, imagináveis, inexplicáveis. Primeiro, uma das razões de sermos povo de Deus está em Romanos, capítulo 9, versículo 24 e versículo 26. Leia aí comigo este texto para que você compreenda um pouquinho desta identidade de povo de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 24 a versículo 26. E nós estamos entre os que ele chamou. Nós quem? Nós quem? Diga comigo, nós quem? Eu estou, você está. Meu irmão e minha irmã, compreenda isto. Você é povo de Deus. Se você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, algo extraordinário, exponencial, começa agora a acontecer na sua vida. Se eu e você estamos entre o que Ele chamou, tanto dentre os judeus como dentre os gentios. Versículo 26. A esse respeito, volta lá um pouquinho, por favor. A esse respeito, Deus diz, na profecia de Oséias: chamarei meu povo, aqueles que não eram meu povo. Você consegue se encaixar aqui? Sabe por quê? Deixa aí um pouquinho este versículo. Porque Satanás, por milhares de anos, tem colocado na mente, na cabeça de alguns servos de Deus, que o povo judeu é um povo especial. Que o povo judeu é um povo que vai cumprir o propósito de Deus. Mas a Bíblia nos mostra de Gênesis a Apocalipse que o povo de Deus, o povo escolhido, não são apenas os judeus, que o povo e o plano especial que Deus tem para realizar algo extraordinário é o homem e a mulher que perpassa, que aceita, que entende, que vive o plano de salvação, porque ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Ou seja, lá no Éden, quando infelizmente Adão e Eva desobedeceram ao Senhor, infelizmente, por aquela atitude, ali naquele momento, criou-se um plano de Deus, um plano de salvação. E aí, 300 ou 400 anos depois, ou um pouco mais, Abraão recebe a promessa de Deus. E qual era a origem de Abraão? Abraão não era judeu, a nação judaica não existia. Abraão não era israelita, a nação israelita não existia.
Abraão foi um homem de fé e nós somos aceitos como povo, que somos considerados filhos de Abraão. Por quê? Porque a promessa de Deus, ela perpassa por Jesus Cristo, e aí nós fomos inseridos, fomos amados, e aqueles que não eram, agora são o quê? Receptores, recepção, aqueles que recebem o amor de Deus de forma especial. Continua o versículo 26. E também no lugar onde lhes foi dito, vocês não serão o meu povo, eles serão chamados. Olha só agora outra situação. Você agora não é apenas povo, você é o quê? Filho do Deus vivo. Você é o quê? Filho do Deus vivo. E aí eu quero pedir a gentileza do Pedro de colocar na tela aquela outra, a nossa confissão aqui, que nós somos filhos. Aquela confissão que nós fazemos depois da palavra de Deus. Que eu sou filho abençoado, restaurado. Preste atenção comigo. Eu já ouvi algumas pessoas dizerem que isso aqui é um modismo. É um modismo. Alguns até falam mal. Mas na realidade, quando você observa que nós recebemos da parte de Deus algo extraordinário, um amor, passamos a ser povo de Deus, escolhidos, passamos a ser filhos de Deus, na condição em que nós, como filhos de Deus, em Cristo Jesus, meu irmão e minha irmã, em primeiro lugar, não há dúvida nenhuma, nunca houve, jamais haverá dúvida que aquele que é fiel ao Senhor é abençoado. Você concorda ou discorda? Concorda. Porque quem é fiel ao Senhor é abençoado. Em Cristo Jesus, aquele que tem uma parceria, aquele que entende o compromisso com o Senhor, aquele que segue o caminho da fidelidade, ele é redimido. Você e eu somos redimidos, não porque merecemos, mas porque o plano de Deus, o amor de Deus, o povo de Deus é povo santo. E se é povo santo, é povo redimido sim. É povo que tem uma marca, é povo que tem o sangue de Jesus Cristo, é povo que o inferno não prevalecerá contra ele, é povo que ainda que Satanás se mexa, Satanás não tem autoridade, não tem autonomia, porque nós somos povo abençoado, redimido, e nós somos perdoados sim, em Cristo Jesus, nós somos ungidos sim, em Cristo Jesus, nós somos sim aceito, aprovado e saudável em Cristo Jesus. Quantos crentes estão nos hospitais? Pegue a porcentagem para você ver. Pegue a porcentagem. O número é mínimo. Por quê? Porque a presença do Senhor está em nossa casa. E aonde há a presença de Deus, há saúde. Aonde a presença de Deus, a restauração, a arca da aliança está em nossa casa, a presença do Pai está em nossa casa, o anjo do Senhor habita ao nosso lado, o anjo do Senhor está em nossa casa. Nós somos sim povo abençoado, redimido, saudável, próspero, porque Ele quis assim. E você não pode mudar isto, porque Ele quis assim. Ele quis assim. Semana passada, aliás, depois que eu ministrei aqui, um irmão me procurou. Falou, pastor, o senhor está numa pegada coaching, né? Eu falei, não, irmão, não estou numa pegada coaching, estou numa palavra bíblica. Não é pegada coaching, é Bíblia. Se eu sou povo de Deus, eu sou escolhido, se o Senhor Jesus Cristo morreu lá na cruz do Calvário para que eu tivesse vida plena e vida abundante, isso não é coaching, isso é viver Cristo.
Viver Cristo, viva a palavra e você será abençoado, redimido, saudável, próspero. Viva a palavra, isto é ser povo de Deus. Mas Satanás muitas vezes tenta roubar isto da igreja, principalmente a igreja contemporânea. E aí surge o tema, que é exatamente esse: fale com o seu superior. Por quê? Porque Esdras e Neemias receberam da parte de Deus esta visão de mostrar para a igreja do Senhor Jesus Cristo e mostrar também para os poucos judeus que viver a palavra de Deus significa representar, ter acesso, comunicar, falar com Deus, ter comunhão com Deus. Então, se o meu povo, não há dúvida disto, se o meu povo, aí o versículo continua, e aí vem um dos segredos maravilhoso deste versículo, que é exatamente o termo humilhar. E o termo humilhar tem tudo a ver com esta imagem aqui. Como assim? Como é que o termo humilhar tem a ver com esta imagem e tem a ver com esse tema, fale com seu superior? Porque o termo humilhar, na época em que Esdras ou Neemias escreveu, é o termo canar. Canar era um termo usado para o mercador. O mercador, o famoso caixeiro viajante, que hoje não existe mais, mas hoje existe o quê? O motoboy, existe o iFood, né? Era o providenciador de algo para abençoar. O termo humilhar, ele era simplesmente usado para o mercador, portador de alguma nova, o portador de boas novas. Então, quando nós olharmos ali, humilhar diante do Senhor, este termo aparece por 36 vezes no Antigo Testamento, e em todas as vezes ele refere ao mercador, aquele que tem algo a oferecer, aquele que tem um propósito, aquele que tem um plano, um projeto. E aí vocês acham que eu não vou fazer nenhuma presepada hoje, né? Não viram nada aqui. Vocês estão esperando, né? O que o pastor vai fazer? Eu sei que vocês estão esperando. Meus irmãos, deixa eu explicar. Isso não vem de mim, não adianta. Eu estou preparando a mensagem, eu estou orando e eu já começo: Senhor, por favor, Senhor, não coloque nenhuma presepada na minha mentira, Senhor. Um dia eu cheguei para o pastor Amil e falei: pastor Amil, não vou fazer mais isso na IBC. Mas eu não tem jeito, eu obedeço à voz do Senhor. E isto é uma forma que, assim como o Senhor usou Jeremias, assim como o Senhor usou os profetas com alguns detalhes, é a forma como o Senhor me usa. Mateus, você faz uma gentileza para mim? Você vai ali atrás e pega uma caixinha que está ali? Por gentileza. Esta pessoa aqui, é uma pessoa que não entende o que significa humilhar-se diante do Senhor. O fardo é pesado, o fardo é exagerado, a preocupação é extremamente exagerada, a preocupação ela é demasiadamente insuportável. Obrigado, Mateus. Obrigadão, viu? Quando você ler novamente este versículo, você deverá entender que o Senhor está dizendo para você assim: você é povo, você é filho de Deus, você tem um nome, você tem uma identidade, você é abençoado, você é saudável, você é próspero, você tem alguém que cuida de você. E por ser o que você é, você tem planos, você tem projetos, você tem uma vida, um dinamismo. E é neste dinamismo, nesta vida, neste projeto, no seu dia a dia, que eu preciso gerenciar, que eu preciso cuidar. Humilhar é você
se curvar, se dobrar, mas com um peso nas costas, mas não com este peso, que é demais para você. Eu lembro alguns anos atrás, eu ministrei uma palavra, fardos desnecessários. E naquela época, eu já fazia presepada, irmãos. Eu levei um saco de lixo enorme nas costas. O pastor não entendeu, falou, o que é isso? Eu falei, é um fardo desnecessário. E aí eu tirei daquele fardo alguns litros vazios, caixa de leite vazia, tirei mala vazia, tirei várias situações. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos capacidade de nos humilhar diante do Senhor da forma como Ele quer que nós nos humilhemos. Humilhar não é simplesmente, ai, coitadinho, ai, sou tão humilde, né, que até parece um pavãozinho. Humilhar não é você andar, ai, que pobreza, alguém tem alguma ajuda. Não, este humilhar aqui é você sentar, compartilhar diante do Senhor o seu projeto de vida diário. Mas o que acontece hoje é que pela falta de identidade da igreja de Cristo, nós muitas vezes focamos em situações desnecessárias. O Senhor fala assim, não vos preocupeis exageradamente, não andeis ansiosos. E aí o que nós fazemos? Meu Deus do céu, como é que vai ser amanhã? Santo Pai, será que eu vou conseguir pagar? Meu Deus, vou ter que comprar um telefone novo, porque o meu fulano está usando um telefone novo. Não, vou ter que comprar um carro diferente, porque o fulano comprou. Gente, eu vou ter que mudar para um lugar melhor, porque a minha vizinha vai mudar para um lugar melhor. Enquanto nós optarmos por olhar para este mundo e não olharmos para a identidade que o Senhor estabeleceu em nossas vidas, nós estaremos carregando pesos desnecessários. Nós fizemos uma campanha numa empresa aqui de um irmão de uma igreja. Eu não sou de campanha, irmãos. Campanha, eu acho que a campanha é todo dia, né? Eu acho não, tenho certeza. A campanha que o servo de Deus faz é todo dia. A vida cristã ela é dinâmica, não é 7 dias, 7 noites, 7 chaves, 7 padrões, 7 isso, não. Mas nós fomos visitar essa empresa, e aí voltando o Senhor, o Espírito Santo de Deus disse, olha, você deverá voltar nesta empresa 7 dias. Eu falei, ai Senhor, sério? E é longe daqui, né? Não é tão longe, mas é longe, né? Mas incluir 7 dias na agenda, sair de casa, pegar o carrinho e ir lá e tal. Eu falei, eu fiquei prorrogando, irmãos. Eu prorroguei mais ou menos um mês, né? Não falei para o empresário, não falei para nada. Fiquei, Jesus, não, que lá deve ser da minha cabeça e tal, deve ser da minha cabeça. Aí 2 dias depois o Senhor falou assim, se você não for, eu vou ter que te apertar, né? Eu falei, Jesus, vou ter que quebrar a sua perninha. Eu falei, tá bom, Senhor, deixa eu ir lá. Aí nós começamos esse momento de oração lá por 7 dias seguidos. E o primeiro dia o Senhor disse para mim, olha, peça para eles, ligue um dia antes e peça para eles organizarem uma agenda. Agenda. O que é que você vai fazer? 6 horas, o que é que você faz? 7 horas, 7h30, chegando na empresa, o que é que você vai... Ou seja, uma agenda do seu dia. E nós começamos neste propósito, estivemos lá os 7 dias comerciais e não dias consecutivos, mas o Senhor fez uma transformação naquela empresa, na família e em tudo que foi colocado na agenda. O que é que isso tem a ver? Isso tem a ver que eu e você temos um propósito, sim, sempre. Eu e você temos um propósito. Sumiu o microfone, né? Saiu. Desliga o outro e liga isso aqui. Eu e você temos um propósito. Você tem um propósito. Você é povo de Deus, você é escolhido, você tem um plano, um projeto. Mas o propósito que Deus tem para você é legal, é bacana. É um projeto que serve para você. Hoje de manhã a palavra veio de forma muito clara, é um propósito no tempo certo, é um propósito a qual o Senhor prepara para você. Não é este aqui que é pesado, enfadonho, é cheio de preocupação, é um propósito que nós poderíamos dizer hermeneticamente, né? Sei lá, fica legal, fica bacana, ele não vai estragar a sua vida. O verbo humilhar, 3:14 de Crônicas, traz exatamente essa ideia.
de você seguir a sua vida abençoado, próspero, saudável, com um propósito abençoador. Eu tenho uma chamada, eu tenho um ministério, eu tenho algo para oferecer, eu sou um mercador de Jesus Cristo, eu tenho as boas novas, e se eu tenho esse propósito está comigo. Sabe por quê? Porque o Deus Todo-Poderoso pega o meu fardo que é pesado, o meu fardo que era antigamente exagerado, Ele deixa ele suave, tranquilo, Ele me ajuda a vencer o dia a dia. Mas como é que isso acontece? Como isso acontece? Como que eu, como mercador, como anunciador das boas novas, posso dizer: Senhor, eu me humilho diante de Ti? E aí está o segredo de falar com o seu superior. Esta cena é linda demais. Por quê? É exatamente esta: você tem um propósito, e então o mercador, para tirar a mercadoria, ele se abaixava. Não caiu? Se não caiu, não funcionou. Aí, caiu. Ele se abaixava. E aí, este é o ato de humilhar. Senhor, aqui está o propósito que o Senhor colocou para mim, e eu quero apresentá-lo diante de Ti. Aqui está, Senhor, o meu dia. Aqui está, Senhor, o meu sonho. Aqui está o meu projeto. Pai querido, faça primeiro a Tua vontade. Senhor, no Teu tempo. Senhor amado, eu quero estar amadurecido. Eu preciso estar pronto para receber este projeto. Senhor, aqui está o meu sonho. Olha este sonho, Senhor. É um sonho da casa, é um sonho do carro, é um sonho de uma universidade, é um sonho, Senhor, que eu quero colocar diante de Ti. Pai, olha esse aqui eu não tenho nada, mas o Senhor pode fazer. E esse outro aqui, Senhor, esse aqui, Senhor amado, um carro desse valor, não preciso, mas eu vou colocar diante de Ti. Mas e este outro projeto aqui? Este projeto aqui é o projeto de casamento. Pai querido, eu preciso, Senhor, de uma pessoa que seja meu companheiro, minha companheira, uma pessoa abençoada, que seja Teu servo. Ou seja, o mercador, antes de anunciar, antes de abençoar, ele se humilha, ele coloca os projetos diante do Senhor e fala: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode, o Senhor faz, porque o Senhor é o meu dono, eu sou o Teu povo, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu sou abençoado, e então os meus planos, eu me humilho e coloco diante de Ti. Poderíamos terminar aqui. Mas o fato é, meus irmãos, que muitos de nós, muitas vezes, queremos ser povo de Deus sem propósito, sem chamada, sem entender a visão de Deus, sem obedecer a palavra de Deus. Veja, por exemplo, um texto que está em Miqueias capítulo 6, versículo 8. Coloque aí na tela, por favor, Miqueias capítulo 6, versículo 8. O Senhor já lhe declarou o que é bom e o que Ele requer de você. Que pratique o quê? A justiça. Que ame o quê? A misericórdia. E ande. Exato. Andar humildemente aqui, não é? Ai, Senhor, tanto que eu sou humildezinho. Senhor, eu sou tão simples, tão humilde, que até me orgulho disso, Senhor. Tenho orgulho, tanto que eu sou humilde. Não tem nada a ver com isso, não. Andar humildemente é você pegar o seu plano e dizer: Senhor, aqui está, Pai, este é o projeto que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero, Senhor, depositar este projeto diante de Ti, eu quero declarar a minha dependência diante de Ti. Sabe por quê? Porque o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Sabe, Senhor, eu não tenho possibilidade, mas o Senhor tem. Sabe, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Papai querido, eu não tenho nenhuma possibilidade, isto é impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível. É este tipo de comunhão que o Senhor quer, e você tem acesso direto para falar com Ele, porque Ele é o seu superior. Sabe como aconteceu o meu mestrado nos Estados Unidos, em Boston, na terceira melhor universidade da América?
foi desta forma. Terminei o meu bacharelado, peguei um papel, escrevi, falei: Senhor, o Senhor me dará a oportunidade de realizar um mestrado, e eu quero fazer um mestrado em teologia, eu preciso. Mas eu era secretário da igreja e ganhava um salário, não dava nem para comprar as meias. Mas eu coloquei diante do Senhor, falei: Senhor, eu não preciso disso aqui para te servir, mas é o desejo do meu coração. E escrevi, coloquei. 4 meses depois, a nossa igreja recebeu um pregador da América do Norte, um pastor americano, e aí eu fui o responsável por organizar a agenda dele, levar a mala, trazer para o hotel, levar para a igreja, aquela coisa. Eu fui o responsável por fazer essa ajuda. Nem era a pessoa que dirigia, estava ali só ajudando. Não falava nada de inglês, mas eu já tinha o hábito de ouvir rádios em inglês, a CNN e outras, ouvia e ficava repetindo as palavras. Não entendia nada, mas repetia. E aí entendi um pouquinho aquele pastor. Aí ele pegou o tradutor no último dia e falou assim: fala para esse moço aí o que ele quer estudar. Aí eu falei: olha, terminei o meu bacharelado, o meu desejo, o meu sonho é realizar um mestrado nos Estados Unidos, mas eu quero ir para tal universidade. Ele falou: não, vamos orar, e eu vou ver o que eu posso te abençoar. 2 meses depois ele liga para a igreja e fala para a igreja: as organizações Billy Graham, da Igreja Batista, tem uma bolsa para estudantes de outros países, e nós temos aqui 4 bolsas destinadas a brasileiros, e o pastor fulano de tal, que é um dos pastores que faz parte desta banca, veio aqui e dedicou uma bolsa para o fulano de tal, para esse jovem que está aí na igreja. Fala para ele se preparar e vir para a América. Mandou toda a documentação, não mandou o dinheiro, mas o dinheiro já estava reservado. Deus já tinha reservado o dinheiro, eu não tinha, mas Deus providenciou. Eu fui para Boston estudar em uma das melhores universidades dos Estados Unidos, fiz uma disciplina em Harvard, pela graça de Deus, sem nenhum centavo. Sabe por quê? Porque eu falei direto com um superior, falei com aquele que pode, falei com aquele que faz, falei com aquele que tem a palavra final. Eu falei com o superior, eu me humilhei diante dele. Eu me humilhei diante dele, entreguei a ele os meus planos, os meus projetos, e é isso que você tem que fazer. Hoje, o Senhor trouxe você aqui para 2 situações apenas. Primeiro, que você assuma a identidade de povo de Deus. Assuma a identidade, assuma o compromisso de que você é servo do Altíssimo, você é abençoado, você é redimido, você é perdoado. Eu vou repetir isso: você é perdoado em Cristo Jesus. Satanás não pode continuar mentindo para você. Ele vai continuar, mas você não pode continuar acreditando nele. Você tem a marca do sangue de Jesus. Isso nos torna povo santo, lavado, remido, povo comprado, não com ouro nem prata, mas comprado com a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estivemos, eu, a Daniela e o pastor Dilson, fomos orar por uma pessoa que estava em estado terminal, nos últimos dias, câncer por vários anos, e ali nós começamos a conversar com aquela pessoa, e nós estávamos lá, sabe por quê? Porque nós somos servos de Deus, portadores das boas novas. Nós temos algo a oferecer, nós temos um propósito, um projeto, e nós começamos a ministrar para aquela mulher e dizer: olha, existe um único caminho, que é Jesus Cristo. Ele deu a vida por você ali na cruz do Calvário. Ele derramou o seu próprio sangue. Deus te ama tanto que enviou o seu único filho. Nós explicamos ali de forma muito rápida, porque aquela pessoa já estava no estado terminal. Explicamos João 3,16 e fizemos a pergunta que todos nós deveríamos ter esta pergunta: você quer aceitar este plano? Você quer aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? E ela disse: sim, eu preciso disto. Eu quero.
Eu quero, eu preciso. Nós oramos, fizemos a confissão de fé e fizemos o que tínhamos que fazer. Por quê? Porque nós somos povo de Deus. Esta atitude de povo de Deus, de identidade, você precisa exercitá-la no seu dia a dia, na sua casa, pela manhã, pela tarde, pela noite. Você precisa exercitar na sua empresa, você precisa exercitar caminhando, você precisa exercitar dirigindo, você precisa exercitar quando está lavando a louça. Sabe por quê? Porque nós somos sim povo de Deus, e ponto final. Ponto final, ninguém irá te roubar isso, a não ser você mesmo, com legalidades diferentes, com legalidades estranhas. Mas esta é a primeira razão que Deus trouxe você aqui nesta noite. Pare de murmurar, pare de lamuriar, pare de reclamar, pare de dizer eu não posso, eu não tenho. Pare de dizer que é impossível para você. Coloque-se diante do Senhor, coloque os seus planos abertamente, faça uma escrita, faça um projeto, faça uma agenda e chegue no superior e diga: meu mestre, meu rei, meu Senhor e bom Jesus, vamos bater um papo. Aqui está o meu projeto. Eu tenho um amigo de ministério que ele fala exatamente isso. Deus é realizador de projetos e Ele irá realizar somente o projeto que você apresentar para Ele. Deus não vai invadir barreiras, Ele não vai invadir o seu coração, a sua emoção e fazer coisas extraordinárias, se primeiro, pela fé, pela obediência, pela humildade, você não colocar diante dEle. E você pode colocar diante do Senhor. E nós estamos falando de situações maravilhosas, situações que povo de Deus quer e requer. E a segunda situação, a segunda razão pela qual Deus trouxe você aqui hoje é exatamente esta, para te falar que você tem, que você é portador das bênçãos de Deus. Você é um mercador, você é um abençoador. Abençoe. Não tenha medo de abençoar. Quanto mais você abençoa, rios de água viva correrão dentro de você. Por quê? Porque é preciso que você abençoe para ser abençoado. É necessário que você manifeste a graça de Deus, para que a graça de Deus se multiplique em você. É necessário que você seja a pessoa abençoadora. Mas como fazer isto? Bata na porta do seu vizinho. Ô vizinho, olha, eu fiz um bolo aqui. Você quer um pedacinho desse bolo? Qual o sabor que você gosta? Desceu no estacionamento, naquela multitude de carros. Tem alguém descendo? Olá, tudo bem? Bom dia. Olha que você tem um dia legal, hein? Chegou na empresa. A empresa é sua, você é o dono da empresa. Pelo amor de Jesus, chame os seus colaboradores e ministre uma bênção sobre eles antes de começar o dia. Você pode ministrar, porque o Senhor colocou aquela empresa na sua mão, porque estava no projeto de Deus te abençoar, e você é o abençoador daquele local. Você tem autoridade da parte de Deus para abençoar aqueles colaboradores, e ponto final. Nós fizemos, o último encontro nessa empresa foi com todos os colaboradores. E abençoamos aquele povo. E eu disse para o proprietário, falei: olha, irmão, é responsabilidade sua cuidar agora. São servos de Deus. E você é o abençoador. O projeto que você colocou, que você se humilhou, que você entregou para o Senhor, está nas tuas mãos. Agora vá e execute. Em casa da mesma forma, não perca tempo, mas continue sendo o abençoador. Humilhe-se diante do Senhor e coloque a mão na cabecinha do seu filho e diga: Senhor, em teu nome, como eu sou chamado, lavado, redimido e abençoado, Pai querido, eu coloco e apresento a vida desta criança em tua presença. Eu o abençoo, eu ministro prosperidade, eu
Eu digo, Senhor, que em teu nome esta criança será muito próspera nesta terra. Em teu nome eu abençoo a esposa ou esposo desta criança. Em teu nome eu abençoo os meus netos, tataranetos. Eu abençoo, Senhor, até a quarta, quinta geração desta criança. Senhor, em nome de Jesus, eu sou abençoado e sou abençoador, e eu coloco o projeto de vida desta criança na tua presença. Faça isso. Seja povo de Deus. Seja lavado e remido com o sangue de Jesus. Abençoe a sua esposa. Abençoe o seu esposo. Seja o sacerdote da casa. Mulher sábia, edifica o lar. Seja a mulher usada por Deus para abençoar o lar. Voltemos lá para o versículo inicial. Por favor, coloque na tela aí, Crônicas 7,14. 2 Crônicas. Para nós finalizarmos, eu quero ler com você esse versículo de forma completa. 2 Crônicas 7,14. Então, lembre-se de uma situação. É uma condicional. Você precisa entender que você é povo de Deus. E se você tem esse entendimento, o que é que acontece? Você vai chamar pelo nome do Senhor. Você não vai chamar pelo nome de Satanás. Você não vai chamar por um centro espírita. Você não vai chamar pelo nome de Beelzebu. Você não vai chamar pelo nome de Dagon. Você não vai sacrificar o seu filho para os ídolos. Você não vai emitir mais inverdades. Você não será um adúltero. Você não será um prostituto. Você não será uma pessoa de várias palavras. Você não será uma pessoa que não tem um testemunho. Sabe por quê? Porque você é povo de Deus e então você chama pelo nome do Senhor. Em tudo que você faz, o nome do Senhor aparece primeiro. Senhor, devo. Senhor, posso. Senhor, farei. Senhor, o Senhor me autoriza a fazer isso. Senhor, é da tua vontade. Povo de Deus depende de Deus. Povo de Deus conversa com o superior. Povo de Deus tem acesso direto. Povo de Deus tem um relacionamento direto, estreito. Povo de Deus é abençoado porque o Deus abençoador direciona o povo de Deus. Então você conversa com ele, humilha, e humilhar é este projeto. Humilhar é compartilhar. Humilhar é uma cena tão linda. É a cena de você sentar e falar: olha, Senhor, tem algumas situações que não está muito legal. Eu estou vivendo aí, Senhor, um momento muito tenso. Meu coração, sabe, Senhor, meu coração até bateu um pouquinho mais esses dias. Eu comecei a tremer do nada. O que é isso, Senhor? Senhor, eu já chorei tanto por aquela criança. Como eu recebi uma pessoa no aconselhamento esse tempo atrás, ele falou: pastor, eu vim falar com o senhor, mas o meu negócio é papo reto. Eu falei: então beleza, vamos lá no papo reto, né? E de fato foi um papo reto. Ele já entrou falando o problema e falou: qual é a solução? O servo de Deus, quando fala com o Senhor, quando ele humilha, ele tem um papo reto com o Senhor, direto, sem rodeios. Isto é orar, isto é conversar, isto é manter um diálogo com o seu superior. Principalmente quando às vezes nós nos desviamos do propósito, principalmente às vezes quando nós, infelizmente, por cabeça dura, infelizmente por sermos um pouco rudes, às vezes nós desviamos do propósito. Mas aí é necessário que você fale, deixa o versículo na tela, é necessário que você fale com o Senhor, mas fale sem rodeios, fale abertamente: Senhor, olha, Pai, infelizmente eu errei mesmo. Seu Espírito me avisou para que eu não fizesse aquela ação, mas eu fui sendo engodado por Satanás. O Satanás me envolveu e eu fui sendo engodado e fui irresponsável e cometi esta infidelidade, cometi este erro, saí um pouco dos trilhos, Senhor, e por isso eu estou orando.
Por isso eu me apresento diante de ti, porque eu sou escolhido, eu sou abençoado, perdoado, sou redimido, e eu oro, Senhor, diante da tua presença. Fale com o seu superior, humilhe-se ao orar, busque a presença do Senhor, e aí quando isto acontece, a outra condicional entra em ação, porque quando você e eu agimos desta forma, quando esta igreja age desta forma, o Senhor então, Ele vem e manifesta, Ele abre algo diferente, Ele então começa a ouvir dos céus. Olha que impressionante esta sua atitude de compartilhar com o seu superior, ela move os céus em primeiro lugar, e então o Senhor ouve o seu clamor, a sua oração, o seu plano e o seu projeto, e aí começa, irmãos, uma mobilização eterna. Os anjos começam a ser mobilizados a seu favor, e o Senhor então, Ele ouve, e Ele diz: olha, está perdoado, vamos seguir adiante, você é povo meu, do seu pecado eu não me lembro mais, mas não apenas isso, eu farei com você o que fiz com o sumo sacerdote Josué, eu dou ordem ao anjo, traga uma vestimenta nova e coloque nele, traga uma aliança nova, coloque nele, ele tem um projeto meu, ele precisa realizar a minha vontade, ele é meu filho, ele é comprado, lavado e remido com o sangue de Jesus Cristo, ele colocou diante dele a minha vida, e por esta razão eu o abençoarei. É isso aí. E aí o Senhor restaura a terra, mas não é a terra da fazenda, a terra brasileira, a terra americana, é a terra nossa. Restaura a nossa emoção, o nosso sentimento, o nosso caráter, a nossa personalidade, restaura o nosso propósito, nos anima, nos fortalece, e você e eu temos milhares de razões para celebrar ao Senhor. Por quê? Porque somos povo escolhido, temos um propósito, temos uma mensagem, somos portadores de boa nova, nós temos o que ninguém mais tem. Eu e você temos autoridade dos céus, porque o Senhor sarou a nossa terra, Ele nos curou, nos capacitou, e Ele diz que um dia, que muito em breve mesmo, escatologicamente falando, apocalipticamente falando, muito em breve, o que vai acontecer? O que vai acontecer muito em breve? Oi? O arrebatamento. Jesus voltará, Ele nos encontrará, Ele nos levará com Ele. Então, meu irmão e minha irmã, propósito, fale com o superior, fale com o Pai. Vamos ficar de pé? Estes foram os dois únicos motivos que o Senhor trouxe você aqui nesta noite. Esses dias eu deixei o carro no estacionamento, aí o rapaz pegou lá o carro, aí foi lá, guardou o carro e tal. Aí quando voltou, ele falou assim para mim: você é crente, né? Eu falei: sou servo de Deus, é um prazer. Mas, rapaz, quando eu peguei nesse volante aqui, eu senti um negócio tão diferente. Que eu percebi que você tinha uma coisa diferente. Falei: tenho mesmo. E isso é Jesus Cristo de Nazaré que faz isso. Quando você chega em algum lugar, alguém precisa perceber que você tem uma identidade, que você é servo de Deus, que você é portador de boas novas. Entrou no elevador, não importa quantas pessoas tenha dentro do elevador, entre como servo de Deus. Boa noite, como é que você está? Se importe com as pessoas, seja o portador de bênção. Entrou no mercado, aquele sorriso maravilhoso, às vezes a gente briga, mas a maioria das vezes tenta entrar com um sorriso maravilhoso, porque você é portador de boas novas. O Senhor tem um propósito, um projeto com você. Converse com o chefe sobre isto, fale com ele, mas não fica com rodeios. Por favor, não fique rodeando. Vá direto ao ponto. Todas as manhãs, crie um hábito. Antes de sair de casa, fale com o superior. Apresente a ele o seu projeto, o seu plano diário.
Apresente a Ele. Não saia de casa sem conversar com o seu superior. Humilhe-se diante do Senhor. Coloque o seu plano. Não estou falando de ajoelhar e simplesmente, se der para ajoelhar, é maravilha. Eu gosto e amo ajoelhar porque tem todo um simbolismo, tem toda uma atitude corporal. Mas se não der para ajoelhar, sente no seu sofá confortável e fale: Senhor, eu quero apresentar diante de Ti o meu dia. Oh Pai querido, eu planejei ir hoje, Senhor, lá para o outro lado de São Paulo. Leva-me em paz, livra-me de acidente, guarda-me. Senhor, eu irei resolver uma situação lá e eu preciso do Teu Espírito Santo me ajudando. Senhor, tem um negócio lá que eu preciso resolver. Papaizinho querido, me ajude para resolver essa situação. Isso é humilhar diante do Senhor, é compartilhar os seus planos com Ele. E nesta noite, o Senhor trouxe você aqui para isso, para dizer que Ele quer te ouvir. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos. Olha só essa imagem, irmão, parece até alguns aqui. Pela fé eu vejo aqui algumas pessoas com este fardo aí nas costas. Não, moço, para com isso. Esse trem aí não é bom para você não. O bom, sabe o que é? É o seu plano, a sua vida estar no projeto de Deus. O bom é você estar confortável, abençoado, redimido, perdoado, saudável, próspero, 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 aleluia. Deus não chamou você para ficar perecendo. Deus não chamou você para ser um qualquer à esquerda. O qualquer não é povo de Deus. O qualquer tem promessa e Deus não é homem para que minta. Se Ele prometeu, no tempo oportuno há de ser cumprido a promessa na sua vida, porque você é povo de Deus. E isso não se discute. Pastor Hamilton, senhor, por gentileza, enquanto eu recolho aqui os meus planos e projetos, meus irmãos, é bom demais colocar diante do Senhor os planos e projetos. É bom demais. Eu tenho uma bicicletinha preta. Eu tinha algumas bicicletas, eu gosto de andar. E aí eu orei ao Senhor, falei: Senhor, eu precisava de uma bicicleta que dobre. Essa bicicleta é difícil de encontrar. Mas Senhor, eu precisava dessa bicicleta, aro 26, que eu possa fazer da minha, descer para a chácara, dobrar, colocar dentro do ônibus e voltar. Eu falei desse jeito para o Senhor. Ó Senhor, vou dar uma dica para o Senhor. Lá na Inglaterra tem uma bicicleta assim, desse jeito. É alumínio 18, alumínio leve. Ela é dobrável, é aro 26, é bonitona. É essa aqui, Senhor. Deixa eu mostrar a fotinha para o Senhor. É bem essa aqui, ó Jesus. Aí mostrei a fotinha para o Senhor. Amém, Jesus. O tempo passou, eu continuei orando por essa bicicleta. Aí quando foi um dia, soube de um ciclista que tinha, acho que 6 bicicletas em casa. Aí liguei para ele: você conhece? Ele: conheço, eu trouxe uma dessa da Inglaterra e está aqui em casa parada. Você quer ela? Quer comprar? Eu falei: é essa mesmo que eu quero, companheiro. É essa aí que eu estou orando. Fui lá, estava a bicicleta dobradinha lá do jeitinho que eu tinha pedido. E então, hoje essa bicicleta é o que me acompanha por aí. É disso que eu estou falando, gente. De você compartilhar com seus detalhes. Os detalhes, os erros, as dificuldades. Não guarde segredo do seu superior. Deixa ele agir na sua vida em nome de Jesus.